Eu tô trazendo informação aí em relação ao Luiz Castro, que é do Botafogo. Por quê? Primeiro, porque tem muito pouca coisa do Palmeiras hoje, né? Dia antes do jogo, tá treinando e se preparando. Então, quando tiver coisa interessante, eu trago. Se não tiver, eu não trago. Já trouxe da possível renovação do Marcos Rocha, então você pode ver o vídeo anterior. Mas vocês estão ligados que eu já trago coisa de outro time aqui também. Não tem jeito. Mas vamos ver o que o Rizek falou, a proposta do Al Nassr para o Luiz Castro. Rapaz, olha, responde pra mim o que você faria no lugar dele. Vamos ver. Antes de tudo, se inscreve aí no canal, tá? Bora. Entre as notícias do GE que você está vendo passar aqui na sua tela, uma me chamou a atenção, que era que o John Textor acena com uma valorização profissional para o Luiz Castro ficar no Botafogo. É difícil, hein? Tive acesso às cifras do negócio por uma fonte na qual eu confio. Cifras do Al Nassr. Então. Cara, é um negócio das Arábias, literalmente. Cara. Sim. É para balançar com as estruturas. Por mais que o Textor possa acenar com uma valorização, não vai chegar nem perto do que os árabes estão oferecendo. Infelizmente, é. Que é simplesmente, segundo aquilo que essa fonte me disse, não consegui checar com o próprio Luiz Castro, mas segundo essa fonte me disse, é simplesmente, líquido, livre de imposto, só de salário, 6 milhões de euros por ano, 36 milhões de reais por ano. Não, 6 milhões de euros não precisa nem converter, são 6 milhões de euros. Por ano, livre. Não precisa nem converter. Vamos fazer o trabalho. São 2 anos de contrato. E de troco, assim, ó, um plus, assim, de troco. Ó, você vai vir morar aqui, você não tem história no país, a gente te cede uma mansão avaliada em 2,5 milhões de euros, que ao final do seu contrato, se você cumprir, a mansão é sua. De troco, você não leva uma mansão. Não vai ser... Então, assim, não é dinheiro, não tem como. Não tem como. Aí é que tá, talvez a questão... Fugiu desse claro, a questão que envolve a decisão do Luiz Castro, ela não passa por dinheiro. E eu não consigo ver nenhum tipo de juízo de valor. E outra coisa, a multa de 10 milhões de reais... Isso é cafezinho. Cafezinho, eles pagam, eles já avisaram que vão pagar a multa. Quando a gente fala, e vocês têm visto esse termo, há uma indefinição, a indefinição é porque não tem um anúncio oficial ainda. A indefinição, no caso, é que o Botafogo tenta, até o último minuto, arrumar uma forma dele ficar. Essa é a indefinição. O homem está a caminho da Arábia Saudita. Se o Botafogo conseguir o prazo, o que deve ser o último jogo dele... É amanhã. É amanhã contra o Magajanes. Se o Botafogo conseguir dar uma reviravolta... É por isso que fala-se em definição. O Botafogo tenta uma improvável reviravolta, porque essa cifra, sinceramente, eu vejo muita gente falar vai abandonar um trabalho no meio, isso seria antiético. Eu não vejo assim. Sinceramente, eu não vejo assim. Ele vai cumprir o contrato, vão pagar a multa rescisória estabelecida em contrato, Rizek, e ele vai ganhar um dinheiro absurdo na vida dele. Absurdo. A questão, assim, pelo pouco... Conversei com o Luiz Castro uma vez, mas pelo que já vi em entrevista, quando participou aqui do nosso programa sobre Copa do Mundo, no período da Copa do Mundo, é claro que a proposta e os árabes vão, muito provavelmente, dilacerar o futebol mundial, na medida em que não há como competir financeiramente com eles, e eles já estão na Premier League, enfim. Se o Luiz Castro for... É claro que tem essa questão financeira, mas hoje eu estava pensando sobre isso. O futebol brasileiro é um hospício. Porque o futebol brasileiro que agora está aí, poxa, o Luiz Castro, será que ele vai? Será que ele não vai? 3 meses atrás, o Luiz Castro não servia. Porque o futebol brasileiro é assim. Não para o Textor, né? Não esquece o Textor. Para alguns ele só torcedores. está no Botafogo por causa do John Textor. Exatamente. Fosse um outro modelo, ele não estaria mais no Botafogo, porque aí é imprensa dizendo que tem que sair, é influencer dizendo que tem que sair, do Carioca, torcida dizendo que tem que sair, é um absurdo. Aí é vexame, vergonha, tragédia, tudo. O futebol brasileiro é um hospício. Porque hoje... Sabe que isso nunca mexeu com o Luiz Castro, ele nunca se... Ele curtiu... A única coisa que ele realmente não curtiu no Brasil foi quando invadiram o CT do Botafogo. Então, mas isso é normal no futebol brasileiro. Aquilo foi o único momento que ele se sentiu desconfortável, triste. Mas ele adora trabalhar no Botafogo, adora o Brasil. A questão é que esse número, gente... Não, mas não é... Mas veja fala bem, por si, entendeu? Na medição, é claro que esse número, ele diz assim, vem, mas na medição
Esse Luiz Castro que hoje está sendo incensado, olha o Luiz Castro, se o Botafogo perder 3, 4 partidas, poxa, era melhor ter ido Já vai pra para vala ficar com comum, esse né? cara. Essa insanidade do futebol brasileiro, você tem que pensar muito. Porque, assim, uma hora você está aqui, é claro que faz parte da atividade profissional. O Luiz Castro, primeiro, é um profissional que está há 50 anos no futebol, então ele tem todo o conhecimento sobre isso. Mas ganhando dinheiro é outro detalhe, né? Ganhando dinheiro de verdade há pouco tempo, porque ele era dirigente do Porto, aí ele assume interinamente o Porto, aí ele vai dirigir times pequenos como o Rio Depois Ave. trabalhou na própria Arábia e depois Só trabalhou em na Ucrânia. 19, no Catar, né? Só no em Catar. 19, quando ele vai para a Ucrânia, passa 2 anos e depois 1 ano no Catar e agora esse ano de Botafogo, é que realmente ele tem esses salários gigantes do futebol. Então ele não é alguém que tenha feito fortuna no futebol. Muita gente fala assim, tipo o Messi, tá milionário, o Messi né, ou o Modric, que rejeitaram não- propostas absurdas da Arábia Saudita por projetos esportivos. O Modric de jogar mais uma Eurocopa, o Messi de preferir morar nos Estados Unidos. Eles sim fizeram fortuna. O Luiz Castro não é alguém que está há anos acumulando salários de técnico de futebol. É uma coisa mais recente na vida dele. Então esse é um fator que também me faz entender Eu acho que a inevitável proposta dele. se ele decidir ir, não há O que tem nesse momento é o seguinte, o Botafogo está tentando criar já que- condições para que ele diga, pô, vale a pena Já que o ficar compromisso do é que ele ponto de vista dirige o financeiro. time até amanhã contra o Magagiani, sempre foi o compromisso dele de ficar até o fim da fase de grupos, o Botafogo tenta. É louvável que tente, inclusive. sem dúvida. Louvável, obrigação do clube tentar. Agora, eu sei que a gente torce, né, para a escolha pelo coração, pelo projeto esportivo. E o que acontece agora? Os sauditas, eles entenderam o seguinte, é legal financiar a festa na casa dos outros, comprar grandes clubes, ter participação em ligas, mas eles viram que eles podem financiar a festa no próprio quintal deles. Fazer uma... Olha, esse caminho aí que o André Rizek tá indo agora é um pouco do que eu já ia até comentar, então já vou falar aqui. Eu acho que, mano, questão de 3 anos, olha, até muito, o futebol árabe vai, tipo assim, vai ser Premier League e depois a Liga, o futebol árabe ali, né, o mundo árabe. São divididos em países, né? Tem alguns países até muito pequenos, né? Não sei exatamente como são as divisões ali, mas é muita grana, velho. É muita grana, tipo, não dá pra competir com os caras, tá ligado? Igual o Zé que falou, os caras compram os times da Premier League, compram os jogadores e tal, só que os caras perceberam que dá pra fazer na casa deles, né? E é isso que eles estão fazendo, já estão indo levar jogador mais novo pra... os jogadores da Europa que iam só mais velhos já estão indo mais novos, os jogadores aqui do futebol brasileiro indo. Essa proposta do Luiz Castro, tipo assim, um técnico que tá à frente do Campeonato Brasileiro, que tem tudo pra ser campeão, se sair também mostra também muito disso, e interessante que eles disseram, né, eu não sabia disso, mas o Luiz Castro não é um cara que tem muita, tipo assim, deve ter dinheiro, obviamente, perto de mim, meu Deus, mas perto de outros caras do futebol que já fizeram seu pé de meia, ele ainda tá nesse caminho, né, e ele já é um pouco mais velho, então é uma proposta, assim, que, digamos assim, vai fechar o ciclo, né? Tipo, da vida dele, assim. Ele não vai precisar trabalhar mais. Se ele cumprir esse contrato, tendo aquela mansão, já era. Depois ele vem da mansão, volta pra Portugal e, mano, nunca mais trabalha na vida se ele quiser. Então, é esse o tamanho desse contrato, é esse o tamanho da proposta. Já falei que como palmeirense, né, pensando em buscar o título brasileiro, que já tá muito difícil, ele saindo seria uma grande perda. Mas pro futebol brasileiro é zoado até, assim, né? Mas paciência, né? Infelizmente tem acontecido isso. No Brasil, no caso, só muda pra onde vai, né? Antes era pra China, depois Europa, hoje é mundo árabe. Só que por lá as coisas vão mudando, né? E pelo jeito o mundo árabe tem tudo para os próximos anos aí vir pesadaço. Beleza? Comenta aí, se inscreve no canal, deixa seu like, tamo junto.